Jesus dá ao ser humano a oportunidade de ter uma nova vida, um recomeço. O texto que trago para a meditação encontra-se na Escritura Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 25 ao 34. Esse texto bíblico relata uma situação vivenciada pelo apóstolo Paulo e seu companheiro de evangelismo, que era Silas. E também há outro personagem nesse texto, conhecido como o carcereiro. Então, Paulo e Silas, eles pregavam o evangelho em uma determinada região e por este motivo foram perseguidos e foram aprisionados, acorrentados e lançados na prisão. Mas mesmo na prisão, Paulo e Silas, eles cantavam, louvavam e glorificavam a Deus. E naquele momento em que assim eles agiam, houve um fenômeno, algo sobrenatural, que está descrito em Atos 16, 29, que nos diz: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, neste momento que entra o personagem, o carcereiro, em desespero porque naquela época o carcereiro poderia pagar até mesmo com sua própria vida se porventura deixasse os prisioneiros fugirem. Muito bem, então o texto de Atos 16, 27 nos diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ou seja, ele entrou em desespero diante daquele caos, aquela situação terrível, em que ele poderia pagar, como diz, com sua própria vida. Bem, mas o apóstolo Paulo apresentou ao carcereiro uma solução, ou seja, ele apresentou ao carcereiro, apresentou o Senhor Jesus Cristo ao carcereiro. E aí então nos diz o texto de Atos 16, 30 ao 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então veja que diante daquele caos, daquele desespero em que se encontrava o carcereiro, agora ele encontra uma solução maravilhosa, extraordinária. Ou seja, a solução era ele conhecer a Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo a ele havia anunciado. Muito bem, também o texto em Atos 16, 34 nos diz: então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Veja, ele estava em desespero naquele momento, agora, após conhecer o Senhor Jesus Cristo, a sua vida toma uma outra direção. Levou o apóstolo e seu companheiro para a sua casa e ali ele muito se alegrou por haver crido em Deus. Portanto, eu quero dizer que, diante do caos em que a pessoa estiver vivendo, a solução é crer no Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, agindo assim, a pessoa tem uma oportunidade de ter um novo começo, de iniciar uma nova vida, uma vida com Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Portanto, faça isso. Tenha um novo começo em tua vida, tenha um início diferente, um início de vida com Jesus, aquele que pode salvar, pode libertar, pode dar a vida eterna. Recebam como o teu Senhor e o teu Salvador. Que Deus nos abençoe e nos guarde.